O famoso método norueguês, algo que está muito em pauta atualmente, as pessoas ficam se perguntando, principalmente por conta do sucesso dos corredores noruegueses, que está muito atrelado ao Jakob Ingebrigtsen, talvez um dos melhores corredores aí de meia distância da história. Também é o pessoal do triatlo da Noruega, principalmente o Christian Blummenfelt, que vem fazendo com que esse método apareça mais nas mídias e muitas pessoas estão tratando este método como uma maneira milagrosa. Já veio alunos me perguntando sobre o método norueguês, se fazia sentido eles fazerem, e esse tipo de treinamento está pautado principalmente nos treinos de limiar duplo. Se você olha vídeos de corrida aí pela internet, você provavelmente já viu falar sobre isso, sobre o limiar duplo norueguês, o treino que está revolucionando, o fantástico tipo de treinamento que vai fazer você correr mais rápido. Para isso, eu trouxe aqui este livro para falar um pouco mais para você e também, é claro, nós vamos estar falando sobre cada um destes pontos aqui, que eu acho que são extremamente necessários para que você entenda isso, tá? Então, primeiramente, o que é exatamente o treino de limiar duplo ou método norueguês? Basicamente, esse método consiste em fazer mais sessões de treinamento com uma qualidade menor. Porque eles pensam assim: o que a gente tem de regra dentro do treinamento atualmente? Nós fazemos um treino forte a cada 36 horas mais ou menos, que é o tempo que o corpo demora para se recuperar. Então, se tu for pegar todos os atletas, ou a grande maioria dos atletas, realiza 3 treinos de qualidade na semana. Um na segunda, na quarta e um no sábado. Ou segunda, quarta, sexta, enfim, terça, quinta e sábado, normalmente. Tem 3 treinos fortes e o resto desses treinos entram alguns treinos moderados, normalmente de 2 a 3 treinos moderados, e o resto é tudo treino leve, tá? Porque o corpo não tem como suportar uma grande quantidade de treinamento mais intenso. Por isso que é dividido dessa forma. Então, se você treina aí 3 vezes na semana, provavelmente seus 3 treinos da semana vai ter um pouco de qualidade, porque você consegue se recuperar desses treinos. Se você treinar 4 vezes, o quarto treino ele vai ser leve. Se você treina 5 vezes, o quinto treino vai ser leve. Se você treina 6 vezes, o sexto treino vai ser leve ou moderado, tá? Porque o corpo existe uma fisiologia. Então, o treino de limiar duplo veio para tentar quebrar isso e fazer 2 sessões de qualidade no mesmo dia. Então, ao invés de eu fazer somente um treino forte na terça-feira de manhã e o meu próximo treino forte só for na quinta, eu vou fazer um treino moderado para forte na sessão do limiar na terça de manhã e um na terça de tarde. Na quarta vou seguir rodando leve. Quinta de manhã vou fazer de novo um treino moderado para forte no ritmo do limiar. Quinta de tarde, outro treino. No sábado, mais um treino de manhã, moderado para forte. E de tarde, outro treino moderado para forte no limiar. Ou seja, ao invés de eu fazer 3 sessões de qualidade na minha semana, eu estarei fazendo 6 sessões de qualidade. E esse é basicamente o que é o treino de limiar duplo. É uma maneira de a gente aumentar a intensidade das sessões e conseguir colocar mais qualidade no treinamento. E os motivos que levam os noruegueses a fazerem isso é porque eles foram treinando. O Marius Bacon, que é o autor deste livro aqui, o The Norwegian Method, ele fala que foi desenvolvendo ali os corredores, foi observando, e eles viram que era mais fácil de se recuperar desse tipo de treinamento, que tem uma abordagem bastante científica também, tá? Porque a maioria desses treinos, aí a gente entra aqui no ponto 4, que é como saber se eu estou treinando no limiar, né? Para quem não sabe, o ritmo de limiar, ele é um ritmo que a gente consegue sustentar por mais ou menos 50 minutos a 1 hora, tá? Seria esse o nosso ritmo. Para atletas de elite, é um ritmo muito próximo do que eles fariam uma meia maratona. Um pouquinho mais rápido até. Para alguns atletas é o ritmo da meia maratona ali, tá? Porque o pessoal faz meia maratona abaixo de 1 hora. Para nós amadores vai depender muito. Ele está normalmente entre o ritmo de 10K e o ritmo de meia maratona. Ficaria ali em torno de 88% do nosso VO2 máximo, entre 86% e 90% da nossa frequência cardíaca máxima. É um treino que eu costumo dizer que ele é confortavelmente difícil. E é onde o nosso corpo ele está produzindo lactato, ou seja, eu estou correndo. O meu corpo ele não dá conta de produzir toda a energia que eu preciso através da via aeróbica, então somente com oxigênio, e eu começo a produzir energia, ATP para minhas células, através de outra via que não depende do oxigênio, que faz
o lactato no corpo, né? E aí a gente reaproveita esse lactato também como fonte de energia. Só que o momento que a gente está equilibrado, ou seja, eu nem estou treinando muito a ponto desse lactato ficar muito grande na minha corrente sanguínea, que aí eu não vou conseguir metabolizar ele e ele vai ter as suas consequências, é o momento que eu vou estar quebrando, nem muito lento a ponto de eu só estar utilizando gordura. Então ele fica ali otimizado. Ele fica ali... É um treinamento equilibrado, ele costuma ser confortavelmente difícil. Então, esse é a questão que nós falamos sobre a questão do treinamento de limiar. Obviamente que tem mais complexidades fisiológicas nisso, mas eu não estou aqui para tratar disso. Vamos tratar da parte prática, que eu acho que é o que necessita para que você entenda e veja se realmente é isso, é para você que serve isso, tá? Então, basicamente é isso, esse treino de limiar. E aí, eles costumam dizer que esse treino de limiar, ele promove ainda boas adaptações no corpo, tu vai conseguir estar evoluindo a tua capacidade aeróbica, tu vai estar conseguindo melhorar a tua capacidade aeróbica como um todo, assim como tu vai estar conseguindo melhorar a tua capacidade muscular. Porque é um treino que ele é exigente, mas ele permite uma recuperação um pouco maior. Enquanto que se a gente faz um treino, por exemplo, numa V5000, numa V3000, um treino de VO2 máximo, ele é um treino mais agressivo para o corpo, tá? Isso quer dizer que ele é ruim? Não. Quer dizer que nós precisamos ter um cuidado a mais ao fazer esses treinos. Por isso que não é recomendado fazer mais que um treino de VO2 máximo na semana. Se a gente vai fazer um treino de VO2 máximo clássico, o pessoal costuma recomendar uma vez na semana, no máximo, porque mais que isso, a gente não consegue absorver a carga desse treinamento. Inclusive, não tem outro livro que fala sobre isso, mas esse é o objetivo, então. Nós precisamos ter um nível ótimo ali de treinos. Assim como se a gente fizer muitos treinos longos na semana, sem estar adaptado, diferente de um ultramaratonista, a gente não vai conseguir absorver aqueles treinos longos. Nós vamos ficar mais cansados e aí a gente não vai conseguir render. Então existe um nível de treinamento ótimo para os treinos leves, os treinos longos e os treinos de limiar e os treinos fortes, que é isso que o método norueguês tenta trazer. Então, eles aplicam lá esse tipo de método, só que tem um ponto que difere muito do que a gente faz aqui. Que lá eles medem constantemente o limiar que está na corrente sanguínea. Então eles conseguem ter uma precisão muito maior de saber se estão treinando no limiar ou não. Por quê? Eles terminam o teste, tu pode ver em alguns vídeos do YouTube, se botar método norueguês aí ou limiar duplo, tu vai ver que eles botam o atleta faz um tiro ali, normalmente são divididos por minutos, tá? Às vezes eles transformam esses minutos em metros corridos, mas normalmente é por minuto. E aí, por exemplo, 10 de 3 minutos que a gente vai fazer hoje. A sessão de um treino de limiar costuma ficar entre 25 e 40 minutos total, de tiro, né? 25 a 40 minutos de tiro. Pode ser que tenha, a sessão normalmente tem mais com aquecimento, desaquecimento e às vezes com um intervalo de recuperação. Vai dar, sei lá, uma hora e pouco. Mas o treinamento de limiar ele fica entre esses 25 e 40 minutos. Então, 10 sessões de 3 minutos pela manhã e depois de tarde vai fazer 12, 15 sessões de 1 minuto. Só que a cada sessão, a cada tiro que eles fazem, mede o lactato. E aí vê, se esse lactato subiu mais no corpo, normalmente eles ficam de 3 a 4 milimols por litro. Tá? Cara, assunto bem mais técnico. Porque a partir disso é onde é que a gente começa a ter a quebra. Então, quando sobe o lactato acima de 3, 4 milimols por litro de sangue, é onde começa a ficar muito pesado o treinamento e aí já começa a ser muito mais custoso para recuperar. Então, eles medem ali no final, tá 3, 4 milimols, beleza, mantém esse mesmo ritmo. Começou a subir muito o lactato no sangue, o que eles fazem? Ou diminuem o ritmo ligeiramente. Então, se eu estava correndo ali, pensar no atleta de elite, estava correndo a 3,10 por quilômetro. Começou a ficar muito difícil, 3,10, 3 por quilômetro. O que acontece? Vamos baixar para 3,5, 3,10. Estava correndo a 3, né? Vamos baixar para 3,5, 3,10. Continuou o treino, fez mais 1, fez mais 2. O lactato começou a subir. Encerrou o treino. Porque ali eles já atingiram o objetivo que era, estressei meu corpo, eu não estou bem, talvez não tenha dormido direito, talvez não tenha feito uma boa alimentação, não estava muito bem hidratado, e aí esse treino está sendo mais exigente que deveria. Então pega, descansa e vai e repete a sessão à tarde. Eles já repetiram de qualquer forma. Então basicamente é isso que é feito para saber se está treinando no limiar. Como que a gente pode fazer isso como amador? Se torna bem mais difícil. Uma, porque tem um grande problema dos corredores amadores, que eles não são inscritos aqui no canal. E se tu não é inscrito aqui no canal, como que eu vou te ajudar a evoluir? Tu precisa se inscrever aqui no canal e deixar o like, porque é comprovado cientificamente. Se você é inscrito aqui no canal e deixa o like nos vídeos, é óbvio que seu pace irá baixar. E se você quiser
ainda mais a melhorar o seu peixe, baixar ele, você pode clicar no primeiro link da descrição para conhecer a minha assessoria e como funciona o meu treinamento. Lá tem tudo que você precisa saber e se você quiser ter o meu acompanhamento pessoal para evoluir, é só clicar no primeiro link da descrição, porque eu sou o Nestor, sou treinador e atleta amador de corrida de rua, beleza? Caso tu não sabe, seja a tua primeira vez aqui no canal, se você já é inscrito há mais tempo, muito obrigado pela audiência. Então vamos lá. O descanso, ele tem essa função. Até perdi, né, que eu estava fazendo, fui fazer esse jabá. Mas essa importância, o grande erro, né, dos corredores amadores é que eles sempre querem correr mais forte, tá? E esse treinamento aqui, ele não permite que tu erre nisso. Por quê? Vocês percebem que tem todo esse controle do ritmo de limiar, porque se tu passa a mais desse ritmo, tu faz mais rápido, o que acontece? Tu vai acumular muita fadiga, e aí tem um outro treino forte à tarde, e aí tu não vai conseguir treinar no de tarde, ou até tu consegue treinar no de tarde, às vezes até consegue passar 1, 2 semanas treinando ligeiramente mais forte, só que a longo prazo vai dar problema, porque tua recuperação começa a ser comprometida, e aí tu não vai conseguir evoluir. Então esse é o grande ponto que fica difícil de aplicar com o corredor amador, porque ele sempre está querendo correr um pouco mais rápido. Ah, nossa, mas eu tava me sentindo bem. E eu falo corredor amador em geral, porque eu também cometo esse erro. Tem dias que, putz, tô um leão no treino. Aí, nossa, vou lá, vou fazer um pouco mais rápido, né? Por que não? E aí acaba que dá problema. É isso aí, acaba dando problema mesmo. Então, precisa ter essa disciplina de seguir os ritmos à risca, tá? Esse é o primeiro ponto que é muito difícil. O segundo é que a gente não tem esses marcadores, como um marcador de limiar para a gente se basear no ritmo. A gente até poderia usar a frequência cardíaca como base, tem algumas formas, mas aí precisaria, por exemplo, que a gente tivesse um marcador mais preciso. Embora o relógio ele seja ligeiramente preciso, eu preciso ter quanto mais precisão eu tiver, mais assertividade, melhor. Então teria que ter uma cinta cardíaca ou aquelas braçadeiras cardíacas para controlar a minha frequência cardíaca e ficar dentro dessa faixa de frequência cardíaca. Eu não gosto muito da frequência cardíaca, porque ela sofre muitas alterações, como eu disse, questão de hidratação, sono e tudo mais, mas seria uma possibilidade e tem que fazer testes constantemente para estar avaliando o ritmo de limiar. Então, pelo menos a cada 6 semanas a gente precisaria estar fazendo algum teste para ver se esse ritmo de limiar ele está correto, se eu não melhorei, se eu não piorei, conforme as minhas sessões de treinamento. Então ele se torna um pouco mais difícil de ser usado em amadores. Mas tem um ponto que eu acho que é o ponto principal, até vou mudar aqui para a página de React, que é desse vídeo aqui, que é do canal do Floris German, que é com o Jacob Ingebrigtsen, que ele é o expoente, como eu disse, desse método. E nós vamos escutar um pouco ele aqui, que eu acho que vai ser muito útil para que a gente entenda mais sobre isso, tá? Vamos lá. Know quite a few people are interested in is your Norwegian training method, your double threshold. To those who are not familiar with it, can you just high level briefly explain and also mention one example? Like I've seen some videos around it. Né? Eu vou estar lendo aqui as legendas junto com vocês, porque tem gente que só escuta o vídeo. Então eu vou deixar mais baixo aqui, né, o áudio, e vou estar lendo as legendas aqui com vocês para que quem está só escutando o vídeo também consiga entender. Eu vi alguns vídeos sobre isso e acho que poderia ser muito esclarecedor para algumas pessoas ouvirem por que vocês estão fazendo isso. Isso o entrevistador perguntando para o Jacob, né? A resposta dele. A filosofia é baseada em alta quilometragem com muitas sessões por semana. Então, isso já começa aí. Para fazer um treinamento com o limiar duplo, nós precisamos de uma alta quilometragem. Aqui a gente está falando de uma alta quilometragem que ele faz 150, 180 quilômetros por semana. É coisa pra caramba, tá? A maioria de nós treina menos de 50 quilômetros, alguns que são mais dedicados treinam entre 50 a 80 quilômetros, passou de 80 quilômetros já fica muito difícil de colocar dentro da rotina de um corredor amador, tá? Fica muito difícil, mas voltamos ao vídeo. E o princípio básico do treinamento é estar o mais fadigado possível antes de cada sessão, mas ainda ser capaz de fazer tudo com a alta qualidade desejada. Esse é o princípio básico, tá? Então olha só o que ele está falando. A gente está sempre fadigado entre as sessões. Tu já entra na sessão com uma certa fadiga, tu já entra na sessão cansado, mas ainda sendo capaz de executar o treino. Olha o nível de detalhe e o nível de aperfeiçoamento que a pessoa precisa ter.
Porque enfrentar isso também é muito desgastante psicologicamente, mas seguimos aqui. Então você não consegue realmente ter uma sensação subjetiva porque tudo parece ruim, tudo parece difícil. Então, se você eliminar uma ou duas sessões, como vimos em diferentes partes do mundo, eles chamam isso de limiar duplo, mas aí fazem apenas metade das sessões, que é aquilo que está falando. Não é porque essa escola, a escola norueguesa, faz isso que outros tipos de treinamento não são bons, porque cada escola tem as suas particularidades. Por exemplo, no Quênia, criaram o fartlek queniano. É uma forma de treinamento de limiar e é totalmente intuitiva. Não tem nada muito... eles não marcam. É correr forte 1 minuto e descansar 1 minuto, correndo leve. Ou 2 minutos por 1, ou 3 minutos por 1. É uma escola de treinamento que criaram e formam os melhores corredores do mundo. Na Etiópia, costumam sempre fazer, no final de todos os treinos, tiros de 100 metros. 10, 15 tiros. O Bekele fazia todos o final de treino dele, 10 de 100 por 100 metros. Todos os finais de treino. Por quê? Para estimular a velocidade. É uma outra escola de treinamento. Nos Estados Unidos, quando a gente vai ali para essa escola de treinamento, eles têm um alto volume. Então, as mesmas sessões leves de treinamento têm 1h30 por sessão. E também produziram ótimos corredores. Então, cada escola tem a sua particularidade. E o grande ponto, acho que você precisa perceber, é que você precisa entender os princípios que estão por trás de cada um dessas escolas de treinamento. Porque o que acontece muitas vezes? A gente tá na internet e aí tu vê um treinador falando sobre limiar duplo, tu vê um vídeo do Jacob Ingebrigtsen falando sobre limiar duplo. E aí tu fica, nossa, isso aqui é muito legal, vou fazer. Aí tu vê um outro vídeo de um treinador americano e aí tu fala, nossa, eu preciso seguir isso aqui. Aí tu vê um outro vídeo do Canova e tu fala, eu preciso seguir isso aqui. Aí tu vê um vídeo meu de eu falando uma coisa, eu preciso seguir isso aqui. E aí tu faz um apanhado geral de coisas, pegando só as coisas que tu quer de cada um dos treinos e aí não consegue criar realmente um princípio de treinamento que seja sustentável, que te permita recuperar e que te vai evoluir no longo prazo. Então, é preciso entender sempre os princípios. Eu sempre falo isso para todos os alunos, quem vai fazer mentoria comigo, em relação a treinamento, quem faz algum curso meu, é o princípio. O princípio de treinamento é o que mais importa. Então, aqui ele está falando, eu já entro para a sessão fadigado e o objetivo ainda é produzir estímulos, tá? Então, se apegue a isso. Mas voltamos aqui para o vídeo. Não é a mesma coisa, porque assim você pode se preparar, ainda sobre as sessões de treinamento, se preparar um pouco melhor para as sessões de qualidade, mas no fim das contas não obterá o mesmo resultado, porque para nós o importante é gerar fadiga, estando constantemente fadigado e também torná-la sustentável, permitindo ainda realizar um trabalho de qualidade em muitas sessões. Diferença, então, ele fala que aqui, ao invés de fazer uma só sessão que te gere fadiga, eles querem fazer 2 sessões, porque eles querem ainda mais fadiga no corpo e manter os treinamentos e manter as adaptações mesmo com muita fadiga no corpo. Por isso nunca fazemos sessões longas, sempre as dividimos em sessões duplas. Portanto, temos 14 sessões por semana. Isso dá o quê? Treino duplo todos os dias. É todos os dias 2 turnos. Olha a loucura que é isso aqui. 6 deles estão no limite, no limiar, né? Ou próximos do limiar. E um já ultrapassou. Então, eles fazem 6 sessões de limiar, ou muito próximo a ele, às vezes um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais lento, e uma mais rápido, que provavelmente é uma sessão de VO2. Ou seja, eles têm 6 a 7 sessões de qualidade na semana. Olha isso, é muito treino de qualidade. Isso é mais treinos de qualidade que tu faz de treinos na tua semana. Aí como é que tu vai querer colocar um limiar duplo dentro da tua semana? Sendo que ele faz só de treino forte e treina mais que os treinos que tu faz normal. Não encaixa, tá? Então, voltando ao vídeo. E esse é um método que consideramos muito eficaz. Porque tá treinando mais, conseguindo colocar mais qualidade, vai ser eficaz. Aí o entrevistador pergunta, você deve fazer isso com uma intensidade que permita uma boa recuperação. E acho que um dos erros que os atletas amadores às vezes cometem ao observar isso é simplesmente exagerar na intensidade, não é? Como eu expliquei anteriormente. Jacob fala, então, não necessariamente, porque para realizar este treinamento da forma como estamos fazendo, você não pode fazer mais nada além disso. Olha isso aqui. Para fazer um treino de limiar duplo, tu não pode fazer nada além disso. Porque se você consegue estudar ou trabalhar, então você não está suficientemente fadigado. Porque quando eu estou em um período intenso de treinamento, que vai de outubro a abril, outubro, novembro, dezembro, são 7 meses do período de treinamento dele, que ele não consegue fazer mais nada além de treinar.
Não consigo fazer mais nada no meio do dia, porque você simplesmente não consegue, já que entra em um estado que chamamos de febre do limiar, em que seu corpo trabalha tanto e tão intensamente entre as sessões que você só consegue ficar deitado no sofá. Se você é um corredor que, como a maioria, tem família, emprego, outras responsabilidades e não pode se dedicar a isso 24 horas por dia, 7 dias por semana, então pode se permitir treinar um pouco mais intensamente para obter o mesmo efeito. Obviamente, não será a mesma coisa porque você está fazendo algo diferente, mas pode se permitir ir um pouco mais longe ou mais rápido. Então, treinar um limiar acaba sendo quase um desperdício porque você pode se permitir treinar mais intensamente, já que terá mais tempo para se recuperar até a próxima sessão. Olha isso aqui, é aquilo que eu estava falando para vocês. O treinamento de limiar, um treinamento de um atleta de elite, ele é muito exigente com o nosso corpo, porque você vai estar constantemente fadigado. Tem alguns alunos meus que entram num ciclo de maratona, entram em alguns momentos assim, que eles começam a sentir esse cansaço, muitas vezes. Ou eu mesmo, quando eu estava no ciclo da meia, alguns alunos que começam a sentir o cansaço, porque nós temos a corrida como um hobby, e aqui eu destaco esses dois pontos, ó. O papel do descanso e do controle de ritmo para o corredor amador e a aplicação para os amadores. Por quê? Cara, se tu tá num treinamento, não tem como tu fazer 2 sessões por dia. São pouquíssimas pessoas que conseguiriam fazer 2 treinos por dia, tá? Mesmo que seja alguns dias da semana. A pessoa precisa estar querendo muito evoluir na corrida, ela tem que ser muito atleta. E mesmo que ela consiga fazer essas 2 sessões, existe um determinado momento que isso talvez passa a não ser mais produtivo, porque imagina que você faça o seu treino de manhã e você fica cansado do treino, normal. Aí você vai para o trabalho, para a sua rotina, tem os estresses normais da vida, e aí você passa o dia todo trabalhando, estressado, e chega de tarde você tem que fazer um outro treino. Talvez você faça. Só que o cansaço que fica ali, você vai dormir tarde e acordar cedo. E esse cansaço ele continua ali, você não conseguiu eliminar ele. Aí do outro dia é a mesma coisa. Você treina, trabalha todo dia, treina no final do dia e o sono vai indo. E aí você talvez não consiga se alimentar direito, tomar a quantidade de água direito. E as coisas elas vão se acumulando. E isso vai gerando uma fadiga residual muito grande que em 3, 4 semanas com certeza você vai quebrar. Vai espanar, né? Como eu gosto de dizer. Talvez você não se lesione, pode ser que se lesione. Talvez você não... A lesão acho que é o pior, né? Mas provavelmente você vai entrar num estado mental que você não vai estar motivado para ir para os treinos, você vai estar se sentindo constantemente cansado, você vai tentar correr mais rápido, suas pernas não vão responder, e aí tu vai ficar se perguntando, nossa, o que eu tô errando? Eu acho que esse treinamento não é para mim, vou parar de treinar. Porque tu fica mais desmotivado do que motivado. Então existe essa dificuldade muito grande do treinamento norueguês, o treinamento de limiar duplo, porque ele vai exigir muito do seu corpo. Porque você precisa de muitas sessões, muito volume e essa intensidade totalmente controlada. Por isso que eu não passo limiar duplo para os meus atletas. Tem treinos de limiar, sim, só que é um por dia só. Porque às vezes já é difícil de fazer um treino no dia, fazer esse treino bem, com qualidade, chegar bem. Porque a gente sabe, os meus próprios treinos e os treinos que meus alunos chegam, às vezes a gente não está na melhor qualidade possível. Mas aí a gente vai, faz o treino. Beleza, conseguiu fazer. Tem 24 horas de descanso, às vezes 48 horas de descanso até o próximo treino. Isso nos permite recuperar dentro da nossa rotina para que a gente consiga continuar dando qualidade nos treinos e evoluindo. Então, essa ideia de que, nossa, o limiar duplo é a coisa que vai salvar a sua corrida ou é a coisa mais importante, esqueça isso, tá? Se você não vive da corrida, o limiar duplo não vai fazer sentido para você. Foque em fazer seus treinos de qualidade na semana. É um intervalado ali, sessão de VO2 máximo, um treino de limiar, um treino longo. Se vai treinar mais que 3 vezes na semana, vai adicionando volume que está tudo certo. Se quiser evoluir mesmo na corrida e ter um acompanhamento de um profissional, pode clicar no primeiro link da descrição para conhecer a mentoria e aproveita para ver a descrição também que tem outras coisas importantes na descrição, como o link para minha newsletter, que inclusive vai ser episódio novo essa semana, link para o meu Instagram, link para o meu Strava, enfim, pode me acompanhar também nos outros locais. No mais, espero que você tenha gostado desse vídeo, que você consiga entender um pouco mais sobre o que é o método norueguês e como que você pode aplicar ou não ele na sua corrida. A gente se vê no próximo vídeo e valeu! Ah, e lembra sempre que baixa pace é o treino.